Boa noite, Wesley. Boa noite, Bruno Felipe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando em Refutações. Bruno. Sim, Wesley, uma boa noite a todos, uma boa noite à nossa companheira aqui, companheira Beth, que está aqui conosco hoje, mais uma vez no Refutações. Hoje, segunda-feira, dia de programa Refutação aqui nas redes sociais. Então, para vocês que já estavam aguardando aí, hoje 24/8, o nosso papo semanal, nós estamos iniciando aqui hoje mais uma daquelas grandes discussões políticas a respeito do que vem acontecendo, a respeito do que precisa ser denunciado e a respeito do que precisa ser problematizado nas redes sociais. Cada dia conseguindo mais espaço. Para você que está acompanhando desde já, deixa eu já adiantar uma coisinha. Quando encerrar o programa, se você quiser ver ele na íntegra, ele vai estar no nosso canal do YouTube. É só procurar programa Refutação lá, você vai encontrar essa edição e as edições anteriores. Tá lá com o objetivo de que isso fique gravado, não só pela importância daquilo que se discute aqui, mas também para que isso se popularize o máximo. Então, compartilhe com seus amigos, coloque nas redes e vamos alcançar todo mundo que precisa ser alcançado. Wesley. Bruno, perfeito. Hoje nós temos como convidada a Elizabeth Cerqueira Conceição, ou Elizabeth Conceição, ou Elizabeth Cerqueira, ou para todos nós, a nossa querida Beth Cerqueira. A Beth, que é a coordenadora geral, é a presidenta do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Estado de Goiás, o MST, que gentilmente e pontualmente aceitou o nosso convite, né, Bruno, de estar aqui hoje conosco. Também estamos aguardando daqui a pouquinho entrar conosco ao vivo, se conseguir entrar com a gente, a Cíntia Aparecida Dias, que também tem a sua vida ligada aos movimentos sociais, e atualmente ela trabalha na assessoria sindical do Stiweg, e são amigas e são companheiras de longa data, e tem as duas, viu, Bruno, aqui no estado de Goiás, eu sou testemunha disso, sido uma das principais, se não as protagonistas no estado, no sentido de resistência, de luta. E a gente precisa lutar, né, Bruno, porque amanhã vai ter de novo a votação do Fundeb, vamos ter daqui a pouco a votação também sobre o congelamento de gastos com servidores públicos, e, paralelo a isso, todos os dias nós estamos vendo aí os movimentos sociais sendo cada dia mais criminalizados. Estamos vendo aí de uma semana para cá, duas para cá, uma criança de 10 anos de idade que se tornou, para a grande mídia, para a grande ala conservadora, ela se tornou vilã daquilo que ela tinha que ser vítima, que ela é vítima, porque ela foi abusada, né? E houve uma inversão aí de valores. E agora, ontem ou hoje, eu nem me lembro mais, o presidente da República, esse cidadão, esse senhor Bolsonaro, mais uma da dele, né? Ameaçar, agredir fisicamente, dar porrada numa jornalista, porque ela apenas fez uma pergunta que todos nós queremos saber. Por que tem tanto dinheiro na conta de Michele Bolsonaro depositado pelo Queiroz? Bruno, antes de passar para a nossa Beth, queria um comentário seu acerca disso que eu falei. Estamos em períodos sombrios, né, Bruno? Por isso que para nós, de Refutações, é tão importante, tão valioso ter a presença da magnitude de Beth Cerqueira hoje conosco, para tratar um pouquinho sobre isso, sobre a criminalização dos movimentos sociais, sobre os ataques aos direitos humanos, sobre como a política de Bolsonaro vem, e Bolsonaro e todos aqueles que estão com Bolsonaro, governo de Minas Gerais, de Goiás, como eles tratam de fato a questão humana, as trabalhadoras, os trabalhadores, a sociedade como um todo. O interesse é dinheiro, é lucro, é banqueiro, não são vidas. Não é isso, Bruno Felipe? Bruno, você está mais bonito hoje, Bruno? O que foi a barba? Segundo me disseram, é porque hoje eu estou mais à vontade. Estou sem o blazer. De fato, odeio o blazer, Wesley. Não entendi. Eu coloquei o blazer por causa da Beth. Quem fez esse comentário mentiu para você. Porque a Beth também vai concordar que eu estou melhor de blazer. Pois é, eu vi que você colocou o blazer. Assim, a gente precisa falar com o cara do figurino do programa Refutações, porque você coloca o blazer, eu tiro o blazer, desse jeito as coisas não vão para frente por aqui. Então a gente precisa falar com o pessoal do figurino.
Mas em relação à política, Wesley, a política da maneira como é feita hoje, ela é totalmente alienígena. Primeiro porque transformou o Brasil num esquema de pirâmide, onde tudo que existe sai de quem produz para quem nada produz. E os governos que foram eleitos nesses últimos ciclos são governos que querem cuidar dessa ordem, é por isso que eles são conservadores. É uma ordem Exatamente. que expolia o trabalhador, que expolia quem produz para dar renda para quem não produz. Exatamente. E aí, no mote de tudo isso, eles não cuidam de habitação, de distribuição de riqueza, de reforma agrária, de nenhuma dessas bandeiras que são as bandeiras que nós defendemos. E como ainda existe liberdade de expressão nesse país, muito embora o presidente não goste de perguntas, né? Ele queria sair na porrada com o repórter. Eu até fiquei chocado, falei, se o repórter topa sair na porrada com ele, como é que ficaria? Né? Se o repórter fala, vamos ali que agora nós vamos... Né? E aí, como é que ficaria? Então o repórter foi um Eu ia dizer para o repórter, tamo junto. Pois é, o repórter foi um gentleman, certamente respeitou ali a liturgia da situação, da maneira que o presidente não teve a dignidade de fazer. Então ele não gosta de pergunta, nós gostamos de pergunta, nós estamos aqui para problematizar isso hoje aqui com a nossa convidada, Beth, já esteve conosco no programa anteriormente, se vocês quiserem ver a edição anterior, podem procurar lá no YouTube que está lá, e a discussão é essa, criminalização dos movimentos sociais. Vamos lá, não vamos demorar muito, não. Já vamos introduzir a discussão e a gente vai problematizando ao longo do programa. Então, boa noite, Beth Cerqueira, seja bem-vinda ao programa Refutações. Inicie para nós, então, com a sua apresentação, nos passando o que de fato aconteceu nesse último período em Minas Gerais. Beijo, é com você, Beth. Boa noite, Wesley, boa noite, Bruno. Boa noite a todos e todas que estão nos vendo e nos ouvindo nessa noite de segunda-feira. Bem, eu sou Beth, integro aí a coordenação estadual do movimento aqui no estado. E, Wesley, quando eu aceitei, né, o convite, né, para vir aqui falar sobre o assunto de hoje, nós estávamos, assim, numa adrenalina, né, num misto de emoções muito fortes, né, porque a gente estava aí a caminho do Quilombo Campo Grande, né, em Campo do Meio, em Minas Gerais, né. Acho que é público e notório toda a situação acontecida, mas tratando em linhas gerais, né, o Quilombo Campo do Meio é uma conquista do movimento sem terra, né, que vai para mais de 20 anos, em que hoje temos lá vivendo, né, mais de 400 famílias, né, com a produção do café Guaí, que é conhecido por nós, né, saboroso café Guaí, fora, né, as produções, né, dos lotes em relação às hortaliças, em relação à medicina fitoterápica. Então, nesse frisson, né, em que a gente viu aí a covardia protagonizada pelo governo Zema, né, de tentar despejar as mais de 400 famílias, que então nós aqui do Goiás fomos em um coletivo, né, o que a gente chama de Brigada de Solidariedade, prestar não só a nossa solidariedade, mas também, né, emprestar os nossos corpos e a nossa voz aí para a resistência que foi feita lá pelos camaradas, né, pelas famílias mineiras na região de Campo do Meio, junto aí a solidariedade também, né, dos aliados mineiros em nível nacional e em nível internacional. Bem, dizer do que aconteceu e do que vimos, né, nas quase 60 horas de resistência, diga-se de passagem, quando a gente consegue, né, se deslocar, consegue, enfim, construir toda a engenharia para chegar até lá, parte, né, digamos assim, estávamos caminhando para o período ali final da resistência, né, em que a gente viu o Estado brasileiro protagonizando um cenário de guerra, né, frente aí às famílias que viviam lá. Então, reconhecer aqui, Wesley, né, a sua paciência, reconhecer também a solidariedade de vocês para conosco,
nesse momento que entendeu, né, que o que estava acontecendo ali com as famílias mineiras, né, é a representação, mas ela é, digamos assim, o exemplo, né, duro, nu e cru do que são, né, esses governos aí, não só o governo, o desgoverno também, como queiramos dizer, né, em relação ao governo federal, mas a maioria dos governos estaduais, né, frente aí à luta pela terra, né? Ali a gente tinha o protagonismo da covardia do governo Zema, mas a gente não precisa caminhar muito longe não para sentir, né, que essa onda de ataques aí aos direitos humanos, essa onda aos grupos, né, de famílias sem terra, mas também de famílias sem teto, estão sendo aí páginas de destaque, manchetes assim, da verdadeira vergonha que o Estado brasileiro, né, tem feito e tem causado aí uma série de violações às famílias que legitimamente produzem mais de 70% daquilo que comemos, né? A gente não vê uma justiça operando no final de semana, operando numa manhã de domingo ou numa noite de domingo, quando o interesse é da população empobrecida, quando o interesse é das famílias, né, agricultoras, das famílias produtoras rurais, ou das famílias que estão, digamos assim, vivendo em situação de vulnerabilidade. E em relação ao caso, né, do Quilombo Campo Grande, a gente vê aí a Justiça Mineira protagonizando, né, digamos assim, um despacho muito rápido, né, express, né, no final de semana, quando o interesse é dos poderosos ali da região, ou os ditos poderosos, né? A gente está falando que o interesse é para uma sonegadora, né, uma usina que está falida há muito tempo, é devedora da União, mas que a justiça brasileira ela protagoniza, né, uma rapidez, uma celeridade forte, porque o alvo ali, né, estava sendo as famílias sem terra, né? Não estava sendo levada em consideração a dinâmica, né, que aquelas famílias têm ali não só para aquela região de Minas Gerais, mas também a nível estadual e a nível nacional, né? Hoje a gente tem aí o café Guaí exportado internacionalmente, né? E aí eu não poderia deixar, né, de mandar um abraço fraterno, caloroso, né, de resistência, né, às pessoas que a gente conviveu ali, que estavam doando não só a sua militância, né, mas que também muito carinhosamente, pacienciosamente, né, seu Tiãozinho, Carlinhos, a Débora, né, o próprio Daniel, a própria Tuíra, a Michele, a Iris, que estava na comunicação, enfim, os guerreiros e as guerreiras que a história nos deu em um solo mineiro e que ali, né, defenderam bravamente o território, né, o que a gente entende de território e o que a gente entende que é possível fazer a reforma agrária popular, né, que é esse mix aí da nossa produção baseado numa matriz agroecológica, baseado no manejo sem agrotóxicos, né? Que esse alimento também ele não desenvolve, não é só para dentro do território, mas também em articulação, né, com a cidade, né? Então essa integração entre campo e cidade também é que faz ali aquele território, né, tão fértil, né? Aquele território ali tão nosso, assim, né? E por isso, e por assim dizer, né? A gente tem aqui também no estado de Goiás territórios assim, né? Que mesmo com a sua produção, mesmo com as famílias já morando, né, há mais de anos, a gente tem aí os interesses, né, do agronegócio, a gente tem os interesses aí das empresas usineiras, falidas e também sonegadoras. Acho que depois ali até uma pauta para a gente entender como é que as usinas de álcool e açúcar continuam, como o caso aqui do Grupo Naum no estado de Goiás, devendo mais de R$ 1 bilhão à União
e a justiça não age de forma tão célere, né, para o cumprimento aí, né, para desbancar o território, como é o caso ali da usina Santa Helena, que a gente não consegue fazer com que aquele terreno ali já seja destinado à reforma agrária popular, que já seja destinada ali à produção de alimentos saudáveis, como é, né, o caso das famílias que estão resistindo ali há mais de anos, né, que é o acampamento, por exemplo, Leonir Orbach, que tem, né, a justiça aí funcionando de forma não tão célere, né, para julgar não sei nem como é que fala, se é a falência, né, a falência da usina em detrimento ali do interesse da população que é de Santa Helena, né? Então, Wesley, noites de segunda-feira como essas, né? Refutações, a gente vai aprendendo também com vocês, né? Outros lugares de fala, mas dizer que a gente fica, mais uma vez, né? Honrado do movimento estar aqui, protagonizando esse programa, mas que aqui não é só a Beth Cerqueira, né? Que está aqui com vocês, mas, né, eu sou resultado de muitas Marias, né, de muitos Joões, de muitas Amélias, de muitos Gilvans, né, de muitos Nelsons, de muitas Cidas, né, muitas Iones, muita gente está aqui comigo hoje, né, e que essa fala, ela é uma fala coletiva, né, e ela é uma fala que ela não é só da denúncia, mas também do anúncio, né, em que no outro programa a gente já falava, né, as bandeiras de luta aí do MST, e nesse momento em que a gente tem aí governos estaduais, né, fascistas, né, governos estaduais, que é um novo, mas é também uma velha política, né, como é o caso do Zema, como é o caso aqui de Goiás, né, do Ronaldo Caiado, como é o caso, né, do prefeito atual Elis Rezende. Então, quando a gente tem, assim, esse cenário de uma necropolítica, a nossa pauta prioritária, ela tem que ser a defesa da vida, né? Ela tem que ser a defesa dos direitos humanos, né? E a gente precisa desmistificar que os direitos humanos é pauta para defender bandido. Não, a gente precisa dialogar, debater, para que a população, quem nos ouve, quem nos assiste hoje, saiba que é o direito não só à terra, mas à moradia, à saúde, à educação que tem sido tão violentada nos últimos tempos, né? A cultura, a arte, o lazer. Então, ter noites como essa em que a gente coloca aqui, né, o protagonismo, a defesa da vida, dos alimentos saudáveis, né, a defesa da população negra que cotidianamente, né, é açoitada por esses senhores do poder. Então, é uma noite que a gente também diz que é uma noite da celebração, né? Então, vocês me deixam muito à vontade nesse programa para dialogar, para debater, e eu penso que são momentos como esse que a gente vai se entendendo, né, e costurando novos caminhos, né, novas formas de resistir, que não necessariamente é só a minha ou é só a sua, mas que é uma fração aí da coletividade, né? Bruno Felipe, quer já direcionar uma pergunta? Eu tenho comentários aqui, mas... Vai lá, Bruno. Pode direcionar a pergunta, Wesley, depois a gente faz os comentários. Não, beleza. Beth, primeiro, então, para nós, realmente é uma honra te receber aqui essa noite. E é muito gratificante o programa Refutações, a gente dá esse espaço. Quando a gente dialogou com você na semana passada, em meio a tudo que estava acontecendo, foi de imediato aí o Bruno, imediato. A pauta seria prioridade para o movimento, para aquilo que vocês precisassem. Eu acho até, né, Bruno, que nós estamos fazendo muito pouco, dar um espaço aqui online só. É muito pouco, falo até enquanto partido político também, nós temos que fazer mais, nós temos que nos organizar mais, porque a luta de vocês não é uma luta apenas, uma luta do movimento em si, da questão agrária, mas é uma luta pela vida, é uma luta que atinge a todos nós. É muito importante.
Você citou vários exemplos aí. E falando aqui especificamente do estado de Goiás, eu falei isso várias vezes durante os debates, o Bruno lembra bem disso. A família Caiado é envolvida com vários problemas na época da União Democrática Ruralista. Nós sabemos disso. De perseguição, de criminalização, né? De mortes no campo, inclusive. E isso não é uma coisa que eu estou inventando. Nós sabemos que o governo, a família Caiado e o próprio governador Ronaldo Caiado, uma vez senador, aprovou agrotóxico nos pratos. Né? Toda uma política de financiamento de usinas, do agronegócio, tudo aquilo que destrói, que corrói, né? que gera todos esses problemas ambientais e, consequentemente, a saúde da população, aliás, dos seres vivos. Então, quando a gente fala da luta do MST, nós estamos falando da luta pela vida. É uma luta pela vida. E me chamou muita atenção, eu fiquei, sabe, Bruno, quando a gente viu aqueles vídeos, né, Bruno, a gente ficou, assim, consternados, entristecidos com a maneira como a polícia se dirigia àquelas trabalhadoras e aqueles trabalhadores fazendo ameaças. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós qual era o sentimento ali, o que estava acontecendo ali, porque a gente via, não sei se você participou daquele momento do vídeo, ou que você chegou depois, mas a gente percebia que as crianças, tinham crianças ali, né? Crianças de colo, sem entender muito por que está acontecendo aquilo. Ali naquele ambiente, o espaço onde funcionava ali o assentamento quilombola, tinha uma escola. Pelo menos foi o que a gente conseguiu compreender. Então, a maneira abrupta, violenta, covarde que o governador Zema conduziu aquela, digamos, aquela desocupação para atender os interesses do capital de forma rápida, em poucas horas, nos assustou bastante. Acho até que aquilo caberia uma denúncia às organizações mundiais, a questão da Organização Nacional, a Organização Mundial, a ONU, a Unesco, não sei se a gente pode estar fazendo isso enquanto pessoal, né, Bruno? Talvez possa, a gente pode caminhar a nível estadual, uma denúncia mais robusta, procurar as universidades, porque aquilo foi estarrecedor. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós, dentro do que você viveu, sabe? Conta para a gente como é que é o nome desse assentamento, quantas pessoas, pelo que você conseguiu buscar lá, vivem, o que está funcionando atualmente, ou funcionava. Fala um pouquinho daquela escolinha, porque eu vi e eu fiquei aterrorizado vendo que eles queriam desfazer da escola. Gente, escola, crianças. É uma aberração. Beth. Olha, Wesley, assim, aquele momento do front eu não estava, né? Mas ali a gente tinha idosos, a gente tinha ali mulher grávida, a gente tinha ali crianças, a gente tinha ali pessoas de todas as idades, né? Primeiro, dizer que o Estado brasileiro trata, né, a luta pela terra não como uma questão justa, né? Assim, trata como questão de polícia, não trata como política pública, trata como crime. Então, você sempre vai ver conflitos, entre aspas, né? Porque o conflito você tem que ter condições iguais entre os oponentes, né? E ali não era... Ali seria um massacre, né? Se a gente tivesse alongado um pouco mais, seria um massacre. Então, o Estado brasileiro sempre trata a luta pela terra como uma questão policial. Isso não é só uma questão isolada do governo Zema, né? A gente aqui também no estado de Goiás já tivemos assim despejos com uma força policial, digamos assim, apoteótica, né? Porque a lei precisa ser cumprida, né? Se cumpre a lei, mas não se faz justiça. Então, tem aí algo que precisamos dialogar, né? Precisamos entender, né, o senso de justiça. E, sim, a gente até fez uma nota, circulou uma nota, eu digo o Movimento Sem Terra de Minas Gerais, dizendo que saíram, né, vitoriosos, e o movimento também acredita que sim, porque o que poderia desocupar aí mais de 400 famílias, desocupou naqueles dias, né, 14, porque a pressão popular foi decisiva, ela foi crucial, né? A denúncia, né, igual ter ali
mesmo com, às vezes pegava sinal, às vezes não, tendo uma internet de dados móveis, né, conseguindo viralizar em tempo real, a gente, de fato, também conseguiu um limite ali, né, que eles fossem até um limite, assim. E uma outra violência que, paralelo à desocupação, né, dessas famílias, é expor as famílias ao Covid-19, né? Então, assim, quando você tem ali uma resistência na escola, que sim, a escola funcionava, é uma escola pública, gente, né? Não é uma escola do MST, é uma escola pública, né? Em que se tem ali um ensino de qualidade, com a pedagogia voltada à pedagogia da educação do campo, né? Contextualizar, valorizar o sujeito onde ele está. Então, você tem ali galpões de produção, né, extensos, em que eram armazenada a produção, beneficiada a produção. Você tem gente, né, como diz o outro, de mamana caducando. E as pessoas foram ali com os seus corpos, né, foram proteger aquilo, a nossa riqueza, né, da forma que a gente, né, estava, assim, né, com o volume de pessoas que se encontravam ali, que eram centenas de pessoas, como a gente vê no vídeo. E a resposta do Estado brasileiro, né, frente a essa defesa das famílias em relação ao seu território, são várias e várias viaturas, né, que isolaram as estradas, várias e vários grupos táticos que foram mandados. Para você ter uma noção, quando tem, né, quando eles jogam bombas ali na companheirada que estava na linha de frente, a gente estava chegando por um outro lado, um lado oposto, que era tipo assim, uns 3 quilômetros, e a gente entrava pelo capim mesmo, porque eles tinham, digamos assim, bloqueado, né, as estradas, né, porque não podia entrar comida, não podia entrar água, não podia entrar socorro. A ambulância, isso precisa ficar registrado, a ambulância que estava lá, quando um dos nossos companheiros foi atingido, né, pelo armamento deles lá, não era tiro, foi uma bomba lá. E não, eles não deixaram levar, eles não deixaram entrar, eles não deixaram a gente pegar o companheiro, colocar na ambulância que estava ali para levar. Então, o aparato, a ambulância que tinha, o caminhão do Corpo de Bombeiro que estava ali, não era para as famílias, mas era para aquele tanto de contingente de policial que eles tinham deslocado, também colocando esses trabalhadores, né, porque não podemos negar a condição deles de trabalhador, exposto ali ao Covid-19. Então, assim, ainda bem, né, que as pessoas que se machucaram, né, foi graças, né, ao cosmos aí, não tivemos nenhuma perda, né? Teria se a gente tivesse ficado mais 10 minutos. Aí poderia ter, porque a resposta do Estado brasileiro para o que eles dizem de conflito agrário, né, é massacre, né? Se a gente for pegar aqui o tanto de morte que acontece no campo e que é silenciada, que não é notificada, a gente teria números aqui muito preocupantes, né? Então, dizer que a gente fez denúncia, o MST do Estado de Minas Gerais está correndo literalmente contra o tempo para garantir a testagem das famílias. O governo Zema já se negou a fazer, né? Tem os testes rápidos, né? Então, assim, se negou. Então, se a gente for enumerar aí, né, já passou aí mais da 10ª violação, né? Então, assim, o Estado coloca a vida das pessoas em risco, mas o Estado não é capaz, né, de socorrer, de dar um socorro, de dar nada, né? Que eles não dão nada. A única resposta que eles têm em relação aos trabalhadores, e sobretudo aos trabalhadores rurais, é a violência.
Então, a violência impera institucionalmente, ela acontece fisicamente, ela acontece moralmente, né? A pressão psicológica que faz, né? E assim, ai se as famílias elas não soubessem de fato, né? Todo ali o processo da usina, né? Que a polícia ela cumpria um papel também de pressão psicológica, né? Vocês estão aí, os vândalos, aquelas coisas, aqueles xingamentos que as pessoas ignorantes fazem, né? Quando se trata do movimento sem terra. Só que eles tiveram que se calar, porque a resposta daqui para lá era o quê? Olha o que vocês estão destruindo escola, em plena pandemia, vocês estão destruindo, se colocando em risco, colocando a nossa vida em risco, vocês estão destruindo, né, parte da plantação de um café que ele é exportado internacionalmente, que ganha prêmios, né, que o povo lá estava preocupado em colocar comida na mesa deles e eles não estavam preocupados. Então, assim, foram quase 60 horas que a gente precisa estudar, e para além de estudar, Wesley, e aí eu faço um apelo aqui, já que você abriu a brecha, e o Bruno também, é que a gente precisa engrossar essa campanha, sobretudo no tempo de pandemia, para que a gente evite despejo. Gente, é suado para a mulher trabalhadora, para o homem trabalhador, ver sua casa, né, tijolinho por tijolinho, feito seus móveis. Pra você ter noção, as casas foram, eu chamo de saque. Eles dizem que pegaram os pertences das famílias, celular, televisor, cama, sabe, cadeira, fogão, tudo, ferramenta, disseram que ia levar para uma creche, né? E que as famílias tinham um período X para ir lá buscar. Ficou a mudança de algumas pessoas sumida por horas. Ninguém sabia para onde que tinha levado, né? Então, assim, você tira uma família que está produzindo comida, né? Que está feliz, que está realizando um projeto de vida, e você leva essas famílias para onde? Você leva elas para a rua. Porque se o movimento não se organiza, né, para acomodar essas famílias no próprio Quilombo, Campo Grande, essas famílias iam se tornar grupo vulnerável, ia se tornar mais que sem terra. Sem terra é uma identidade, né? Eu sou sem terra, você é sem terra, a nossa identidade é uma identidade sem terra. Mas muitas famílias ali sem terra, já assentadas, acolheram essas famílias, né? O movimento abraçou essas famílias, porque não se pode cometer isso. E eu penso, Wesley e Bruno, que o nosso Estado não vai muito longe, não. Não vai muito longe. A gente, infelizmente, nesse período de pandemia, em que a gente tem aí o isolamento social como um dos pré-requisitos, né, e um dos requisitos com mais eficácia, a gente tem uma prefeitura de Goiânia que faz despejo de sem-teto. A gente tem uma prefeitura de Goiânia que desaloja mães de família e que também colocam essas mães, esses pais de família, essas crianças em situação de contaminação. O que foi a São Marcos? O que está sendo a São Marcos? O que está sendo Bela Vista? Né? E esses são um dos exemplos que a gente tem aqui na capital, mas a gente também pode utilizar as movimentações, né, que o governo e que a justiça goiana tem feito para desalojar sem terra, que está produzindo agroecologicamente na região de Formosa, que está produzindo agroecologicamente na região de Catalão, entendeu? A gente tem grupos que foram de sem-teto também, que foram desabrigados, né, desalojados aí na região ali de Corumbá de Goiás, que a prefeitura simplesmente chegou lá e colocou as pessoas para fora. Isso a gente está falando num contexto de crise econômica, política, social, ambiental e o que nos acometeu em 2020, que é a crise sanitária, que as pessoas precisam. Quem pode ficar em suas casas precisam das suas casas.
quem pode, né, e quem tem condições de viver num acampamento sem terra, por exemplo, num assentamento sem terra do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, sabe e tem a sua saúde atestando como um lugar bom de se viver. A gente, pelo menos aqui no estado, a gente não tem casos de contaminação de assentados e acampados. A gente tem processo em que as pessoas, né, saem da cidade, vai lá visitar e leve, não sei o quê, papapá. E os nossos territórios, e nós estamos defendendo território, né? Nós, quando colocamos que nós temos um centro de informação, quando a gente coloca que a gente tem acampamento e assentamento, a gente não está só defendendo ali uma ou duas famílias em relação à Covid-19. A gente tem territórios em que não foram contaminados, né? Então, como é que a gente pode fazer, né, com que situações como que aconteceram em Minas Gerais não aconteça num estado em que se sente primoso, orgulhoso de ser agroexportador, que vende a ideia que a agroexportação é a comida que vai na mesa do povo goiano, como se o agronegócio fosse comum a todos os goianos, comum ao povo goiano, como se a gente não tivesse um dos estados e uma capital mais desigual do país, em que a gente não tivesse um estado violador em relação às mulheres negras, um estado que é feminicida. Então, como é que a gente vai se unir? Como é que a gente não esmorece, né, e conclama aí a sociedade civil, os aliados, né, do nosso campo popular, mas para além do nosso campo popular, como é que a gente dá também visibilidade a grupos que estão nas periferias urbanas, mas que também estão passando pelo mesmo que a gente está passando. A gente precisa frear, né, essa violação, a gente precisa frear essa necropolítica que, cotidianamente, ela é naturalizada. Pelo amor de Deus, não vamos dizer que a pandemia vai passar e a gente vai viver o novo normal, porque o novo normal era com tudo isso, só que essa desigualdade um pouco mais, digamos assim, debaixo do tapete, um pouco mais, digamos assim, romantizada, mais escondida. Companheiros e companheiras, não vai existir o novo normal, mas a gente vai precisar de novas maneiras e formas de resistência. A gente vai precisar, sim, dar vez e voz mais às mulheres, mais à população negra, mais aos sujeitos LGBT e mais que tiver também nessa sigla, né? O que puder e vier, bem-vindo. Então, assim, a gente precisa entender que estamos, infelizmente é uma pena a Cíntia não ter entrado, né? Mas a gente tem que colocar tudo isso em jogo no momento pandêmico e no momento eleitoral, e que a gente não pode cometer o erro de alguns mineiros de eleger o novo, porque o novo é o velho, só muda a cara, e às vezes nem a cara, só muda mesmo a cara de pau que eles têm, né? Então, dizer que nós aqui, enquanto MST Goiás, né, estamos preocupados com os nossos territórios, nós não poderíamos estar de outro modo, mas estamos em vigilância e estamos também em resistência, né? Porque a nossa produção continua, continuamos a falar sobre agroecologia, continuamos a disseminar a reforma agrária popular, continuamos existindo. E talvez hoje existir seja uma das formas mais, digamos assim, revolucionárias que existe. Uma mulher pobre, negra, sem terra, né? Existir hoje é uma afronta ao sistema patriarcal, machista, né? E falar em mulheres negras, um beijo bem caloroso. Estou vendo aqui o recadinho dela de boa noite. A nossa lutadora aí, Valéria da Congada, que sabe muito bem, né? E poderia aqui dizer para nós, né? As violações também que acontecem
ali naquela região noroeste de Goiânia, as violações que acontecem aos povos de terreiro, né? A intolerância que se faz também presente em relação aos grupos sociais, né? Que se identificam, né? E que prezam e que valorizam aí, né? A congada, o candomblé, a macumba, enfim. Macumba não, gente, mas eu posso falar macumba, vocês o candomblé, a umbanda, enfim. E outras intolerâncias também que são romantizadas, naturalizadas, né? As piadas, os xingamentos, enfim. Nós estamos num estado muito complexo e que essa estrutura, né, conservadora, essa estrutura tida, né, como oligárquica, ela passa uma falsa impressão em que o campo, né, o campo é democrático, em que o campo, todo mundo tem as mesmas condições de plantio, que o agronegócio é demais, que a nossa cultura digamos assim, a mesma, né? Como se todo mundo aqui fosse cantador e cantadora sertaneja. Não faço nenhuma. Não estou julgando quem escuta ou quem não escuta, mas dizer que a gente. Ó, a Valéria está me autorizando a falar macumba, então, meus queridos, é macumba sim. Um beijo, Cris, também que está assistindo a gente, a Deise. Tem enfim, até perdi o que eu ia falar, porque essas mulheres aqui, gente, me permita, viu, Wesley, interromper a minha fala e o raciocínio para dizer que é um tempo, né, em que a gente precisa dar voz e vez a sujeitos, né, como eu, em que vocês estão dando aqui, mas também a mulheres, né, como é o caso da Valéria, como é o caso da Cris, como é o caso da Cíntia, como é o caso da Beth, minha xará, em que elas estão vendo e percebendo todas essas crises e todo esse retrocesso, né, nessa política, nessa velha política aqui da capital goiana, e que elas estão se colocando, né, como uma mandata coletiva, a fim, né, de disputar aí a Câmara de Leis, que também a Câmara de Leis é o exemplo do que eu estou falando aqui, né? Um bando de homens conservadores, machistas, já velhos, não generalizando os homens que me escutam, porque são de uma outra vertente, de um outro entendimento político, mas dizer que precisa de novas formas de resistir, de novas formas de fazer política, e que elas, né, até participei do lançamento, e acho que a gente precisa potencializar iniciativas como essas, né, que são elas juntas e misturadas, né? 4 companheiras, cada uma com seu afazer, com a sua militância pessoal, mas que estão encontrando nesse ano, né, uma forma de resistir e de propor novos caminhos. E dizer que Opa! Se deixar, Não, eu vou virar a âncora do programa. Não, Beth, você pode continuar falando. Só para fazer uma dentro do que você está dizendo, a companheira Beth Kaline, Valéria da Congada, a Cris Lemos e a Cíntia Dias são as nossas convidadas de segunda-feira que vem da Mandata Coletiva. Vai estar com a gente aqui. Eu já até sei como é que é. Mandata Coletiva, agora que são elas juntas e misturadas. E a Cíntia vai entrar daqui a pouquinho. Pode continuar, Beth. Desculpa te interromper. Mas, voltando lá ao raciocínio que eu estava, né? Então, a gente necessita, né? Eu acho que a esquerda, ela precisa, assim, amadurecer, e quando eu falo esquerda, me coloco como movimento social, mas nós temos aí os partidos, né? As outras organizações sindicais, frente a toda essa onda de retrocesso, frente a esse cenário de crise mundial, né? Não é uma questão só do Brasil, né? Mas a questão de mundo. Eu penso que nós teríamos aí, né, a unidade,
a solidariedade de classe e a unidade como um dos desafios mais de logo ali, né? Bem aqui, bem ali, né? Para que a gente pudesse aí, né? Não é aniquilar formas, mas somar forças e esforços, né? Eu, Mulher Sem Terra, o Wesley é do partido, o Bruno tem a sua militância mais nessa área da educação, né? Cada um respeitando, porque respeito também nessa fase aí que a gente vive no Brasil é uma coisa que está demodé, né? Não há respeito pelas liberdades individuais. Então é por isso que tu tem um senhor dizendo que se passa como, né, presidente da República, dizendo que vai encher a boca de outra pessoa de porrada. Então, se a gente chegou nesse nível, é porque o nosso nível, companheiros e companheiras, está muito baixo, né? Está muito baixo na relação do comportamento, né? Está muito baixo as violações que acontecem com as mulheres, está muito baixo as violações que a gente faz com as nossas crianças, né? E para isso tem um projeto neoliberal que está pleno vapor, né? A falta de um comportamento respeitoso não quer dizer que esse governo não tenha um projeto necroso, não tenha um projeto neoliberal em que se retira conquistas, neoliberal em que se privatiza estatais importantes, né? Veja só o que querem fazer com a CELG-D, não é isso? A Cíntia está aqui, pode até dizer sobre a privatização que quer fazer no setor elétrico, porque tem sua militância aí estruturada nos sindicatos dos urbanitários desde muito tempo, mas também convive com os movimentos sociais e pode atestar isso. O que querem fazer? Esse projeto neoliberal, ele tem uma cara, que é a cara do Bolsonaro, que ninguém gosta, mas isso não quer dizer que esse projeto neoliberal está falho. Muito pelo contrário. Cada dia mais os interesses da população empobrecida, porque pobre, quem nos faz não somos nós, é o sistema. Então, dessa população empobrecida que cotidianamente nos golpeia, não só golpeia os nossos corpos, mas golpeia a nossa moral aí, em que, enfim, de tanto retrocesso. Aí eu vou passar a palavra à nossa camarada Cíntia Dias, que chega agora para brilhantar também. Ô, Cíntia, eu já estou dizendo que daqui a pouco a gente vira âncora do programa, que eu acho que eu falei que eu falo demais, eles estão deixando eu falar aqui, já tenha tempo. Mas se todas as pessoas que falam demais, traz tanto conhecimento, tanta vivência, tanta experiência, né? E tanta luta pra gente, Beth, eu, no que depende de mim, vou adorar te ouvir horas e horas. Pode falar. Cíntia Dias, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Eu não sei como é que tá o nosso tempo, né, Bruno? Tá no final do programa já, mas dá tempo da Cíntia fazer uma explanação, não dá, Bruno? Dá sim. Nós temos tempo, sim. Antes havia um limite, né? Agora nós não temos. Agora nós somos ilimitados. Ai, que bom. E Então, quando Cíntia, o papo seja tá bom desse bem-vinda. jeito, é melhor até continuar, sabe? Vamos mais. Quero ouvir mais. Cíntia, nossa companheira Beth, ela explanou aqui um pouquinho do que foi o acontecido lá em Minas Gerais. Ela ampliou o debate, falou sobre a importância dos movimentos sociais, dos temas da luta, enfim, deu uma aula para a gente aqui. Ficamos de boca aberta babando. E ela fez campanha descarada, a pré-campanha, porque é pré, né, Bruno? Para mandata coletiva, descaradamente. Falou aqui da Valéria da Congado, da Cris Lemos, da Beth Kaline, Charadela. Só não falou de você, mas do resto ela falou de todo mundo aqui. Cíntia Aparecida Dias, como é que tá aí o movimento de resistência em Goiânia? Tá difícil, hein, Cíntia? Iris Rezende Caiado, boa noite. Boa noite, né? Boa noite para todas as pessoas que têm acompanhado esse programa, uma programação que só enriquece, né? O Bruno, Felipe e o Wesley estão fazendo um trabalho muito bom de conversar e de dar voz às pessoas, à comunidade.
E trazer a Beth para dar essa aula para a gente, eu tenho certeza que foi maravilhoso. Eu tive um problema aqui em casa, que fui enganada pelo próprio filho, que ele pegou meu celular e saiu com o celular, eu não achava. Achei até que eu tinha perdido. Falei, gente, perdi o celular até que eu consegui conectar aqui no computador e achei o WhatsApp, que eu consegui entrar pelo celular do outro filho. Então, assim, mil desculpas, né? Realmente não foi a minha intenção. Já estava desesperada. Fui tomar banho de raiva. Falei, gente, eu vou perder o programa da Beth. Me desculpem, mais uma vez. Segunda-feira que vem a gente vai estar o time completo da mandata coletiva. E se a Beth faz essa fala da mandata, a gente fica muito orgulhosa, porque é uma mulher de muita luta. Uma mulher de muita garra, de muita força, que inspira todas as outras mulheres a fazer a luta, né? A Beth, tantas mulheres do MST, mulheres do campo, mulheres do Terra Livre, mulheres do movimento camponês. São mulheres de uma garra e de uma sabedoria, assim, que a gente que chega perto, só uma coisa a fazer, aprender, né? E aprender a resistir, aprender a lutar, aprender a seguir, né? Então, é maravilhoso. E a mandata coletiva traz um pouco disso, né? Porque somos 4 mulheres de lutas diversas, né? A Beth traz aí que eu sou mais ligada ao movimento sindical, estou no movimento sindical há mais de 10 anos, e outra, a Valéria da Congada, a Beth Kaline, uma mulher trans do movimento LGBTQIAP+, e a Cris, que é uma professora, que vem da pesquisa, da saúde, do SUS. E a gente se junta, né, para poder discutir o movimento social, discutir a correlação da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras com as opressões, né, discutir a violência e discutir todas as representações em uma voz e uma oportunidade de ocupar um espaço na Câmara, né? Então, não é para a gente poder fazer o espaço na Câmara que a gente quer ocupar, não é um espaço de personalista ou individualista, que a gente vai vencer tudo e ganhar tudo e ser as heroínas. Não. É um espaço de construção com o movimento social. É um espaço que o movimento social vai ter voz, né? A demanda é para ser ouvida, a demanda é para ser levada para dentro da Câmara e a gente representar essa demanda. Então, cabe a nós ser um instrumento da luta e da luta coletiva. Então, é nesse aspecto, né, nessa interação, que a gente está produzindo a nossa mandata coletiva, e todas as mulheres e todos os companheiros e toda a juventude, né, mulheres negras, não negras, mulheres trans, LGBTs, né, estão convidadas, né, a fazer parte desse movimento, que é um movimento coletivo, porque a mudança é coletiva, feminista e popular. Que bonitinho, né, Bruno? Bruno, aqui nós somos descarados, né, Bruno? É mandata coletiva e acabou. Com certeza. A nossa democracia tem limite aqui. Aqui é descarado. Segunda-feira que vem vai ser a mandata coletiva completa. Vai estar com o coordenador, o Marco. Se o Marco Aurélio também quiser vir. Toco com você, Bruno. Conversa aí com as nossas convidadas hoje. Com certeza, né? O programa de hoje foi um programa maravilhoso. Quem não assistiu até desde o início, procure ver desde o início. São informações que eu considero que são informações imprescindíveis. A gente precisa, obviamente, ter acesso a essa discussão para sair desse universo de baboseira que virou a discussão política neste último período. Tá pior, obviamente, que todo mundo sente isso. E quando a gente traz sobre o MST, quando a gente traz sobre a luta do pessoal do campo, a luta do pessoal da cidade, que eu acho que a companheira Beth até citou Goiânia, mas em Aparecida não é muito diferente. A gente foi numa plenária, antes da pandemia ainda, estivemos numa plenária em nome ali de apoio à ocupação Alto da Boa Vista, em Aparecida de Goiânia. Tinha uma ordem de despejo para eles. E aí, assim, o que a gente viu? Em primeiro lugar, porque eu vi para que serve a Guarda Civil Metropolitana. Ela serve para intimidar mães e crianças numa plenária desse tipo. Eu nunca vi tanta polícia. Eu falei, nossa, né? Eu vou até pegar meu celular e usar ele no meio da rua agora, porque agora pode. Não é possível que vão me roubar aqui. Então, assim, eu fiquei horrorizado com aquele aparato. Quando eu entrei foi na Câmara dos Vereadores, né? Quando eu entrei lá com o pessoal da UP, o pessoal do MLB, que é o Movimento
que estava ali dando todo o suporte, e o Bené foi comigo, foi muita gente, tinha um vereador lá, dos, creio, 25 de Aparecida de Goiânia, a se somar à figura do prefeito, para que se veja, obviamente, de maneira muito clara, a maneira como os nossos políticos atuais eles prestigiam essas pautas. O prestígio é zero, é negativo, né? Estava lá só o vereador William Panda, que era do PCdoB, agora do PSB. Então, na cidade, no campo, enfim, popularizar essas informações, eu acho que é ainda a melhor arma, o melhor instrumento que nós temos na luta por um mundo que seja de fato mais justo, para um mundo que seja de fato este mundo que queremos, né? Porque nós não compactuamos com o que vemos. E se adequar a uma sociedade tão doente não é sinal de saúde. Então, essa luta pela mudança, ela tem que ser uma luta de todos nós. Eu acho que popularizar essa discussão é um passo e esse programa fez isso. Então, se interem, assistam desde o início. O que aconteceu em Minas Gerais foi criminoso. Criminoso, e foi feito por parte de um governador. Ali é o Bolsonaro ilustrado. Porque o Bolsonaro, ele é um idiota, a gente sabe que ele é um idiota. Ele não consegue se expressar, ele não consegue articular frases, ele não consegue articular ideias, ele não consegue respeitar pessoas, nada disso. Inclusive, nem tenta fazer, porque se ele não for arrumar o tipo de confusão que ele arruma com isso, ele vai ter que apresentar resultados. Então, é melhor para a galera dele que ele arranje uma confusão por dia, que eles gostam disso mesmo. E, então, o Bolsonaro, mas você pega lá o governador de Minas, ele é o Bolsonaro bem vestido, né, com a roupinha legal, um penteado, aquela fala macia. E quando você vai ver o programa, é o que a Beth disse, é o programa neoliberal, é a política que mata trabalhador para obter cifrão, para obter lucro, que pilha a base da pirâmide, transforma a sociedade num esquema de pirâmide, onde tudo sai da base e vai para as elites. E o Estado não tem função nenhuma nisso, né? Porque na concepção deles o Estado tem que se eximir, lavar as mãos, deixar tudo ir acontecendo. Então, a gente precisa muito mesmo popularizar. Não, parabéns pela discussão feita hoje. Beth, muito prazer mesmo, eu escutei tudo, aprendi muito também. E vamos fazer isso mais vezes. Wesley? Bom, eu, da nossa parte, só queria agradecer. A Beth foi fantástica, eu acho que tem que repetir novamente com a Beth. Semana que vem a gente vai estar com uma data coletiva, a gente pode, de repente, fazer de novo uma dupla aí. A dupla Mandato e Beth, se ela quiser. Já está convidada novamente, a Beth, sem nenhum problema. Agora, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. O Bruno mudou a barba dele. Disseram que ficou bonito. Você está achando que ficou bonito, Cíntia? Não está esquisito, Bruno? O Bruno é lindo. Não, o Bruno é lindo. O Bruno é Tá um vendo? gatão. Existe. Vamos passar para as nossas convidadas, né, Bruno? Depois dessa. Mas não se preocupe, Wesley. Você é um gato também, mora no meu coração. Um amigo, um parceiro, um camarada, assim, que a gente... Quem conhece o Wesley sabe o quanto ele é irmão, o quanto ele é solidário, o quanto ele é fiel, sabe, leal. Então, assim, eu tenho muita estima por você, muita estima pelo Bruno, mas o Wesley há mais tempo e muito carinho, né? É um companheiro que já estendeu a mão várias vezes e enxugou lágrimas e fomos para as lutas juntas, né? Juntos. Como a Beth, que é mais do que uma companheira para mim, uma camarada, minha irmãzinha, que eu amo demais, amo de paixão. Eu tenho poucas amigas e com certeza a Beth é uma das melhores, né? Eu tenho poucas amigas e poucas melhores, e a Beth é uma delas, porque é uma mulher maravilhosa que não desiste, que ensina a gente, mesmo com tanta dificuldade, ela acolhe. Essa sororidade, né, Beth, que a gente costuma falar. A Beth, ela é na praxis, então, maravilhosa. Todos vocês, né, gente? Eu só tenho que agradecer pela caminhada que a gente tem feito juntos. Beth? Companheiros e companheira, muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Sim, Wesley, vamos vir outras vezes que formos demandadas, né?
Penso eu que das próximas vezes eu vou trazer mais gente, né? Porque eu acho que vocês precisam conhecer outros, né? E outras sem terra também, né? O que eu digo aqui não é um acúmulo pessoal, é um acúmulo coletivo, né? E acho que é importante, né, a gente frisar isso, né? Um abraço, né, a todas as companheiras que eu já citei. Não citei Marco Aurélio, ele vai me matar se eu não falar isso. Mas eu espero, né, que todos e todas que estão nos ouvindo hoje, né, possa cada dia mais, né, nos ajudar, né, a contribuir nessa luta contra a criminalização dos movimentos sociais, né, das forças sociais, das mulheres, dos jovens que estão na periferia, né, do sem terra, do sem teto. Então, essa pauta, infelizmente, ainda é uma pauta que não se esgota hoje, que não se esgota aqui, né? Temos aí alguns convites que foram encaminhados, né, Wesley, né, Cíntia, para vocês, porque a gente acredita, né, que essa campanha desses governos fascistas, né, dos despejos vão continuar, e Goiás, digo na área rural, porque na área urbana, como eu já mencionei aqui, né, inclusive temos aí nos escutando a Ângela Cristina, que também se soma aí à campanha, né, dos pares, os despejos aqui no estado. Então, assim, estamos juntos, né? Acho que nós precisamos apoiar todas as iniciativas do campo progressista, né? E apoiar ainda mais aqueles, né, que tenha essa vivência, né? Que tenha essa legitimidade junto aos seus, né? Então, que isso aí a gente possa levar para o PSOL, levar para os outros partidos, para os outros sindicatos, enfim, né? A luta, ela é diária, ela é cotidiana, e como a Cíntia falou, não existe heróis, né? Existe aí um povo que se levanta, né? Diz aí a frase que o poder emana do povo. Então, todo dia a gente precisa emanar, né, essa consciência de que sim, a nossa militância, a nossa luta, onde não tem organização, né, a nossa mudança aí de postura, né, incentivar os coletivos, as organizações populares, a gente necessita disso, tá? E mais uma vez, em nome do movimento aqui no estado, muito obrigada mesmo. E um abraço, Deise, minha vizinha, todo mundo que estava aqui, né? E que não estava só aqui, mas nos últimos tempos, né? Que esteve frente aí a todas as lutas, né? Em prol aí dos direitos humanos. Um abraço à companheirada aí do Comitê Dom Tomás Balduino. É isso, gente. Bruno Felipe, que maravilha, hein? Com isso, a gente, então, acho que estamos encerrando mais uma edição do programa Refutações. Quero aqui agradecer imensamente, Bruno. A gente viu que muita gente, né, fez comentários, algumas pessoas não foram citadas, mas do carinho que as pessoas têm pela Cíntia, pela Beth, pelo que elas representam, pela mandata coletiva, pelo MST, é uma coisa impressionante e para nós é motivo de orgulho e satisfação ter recebido hoje, mais uma vez, espero que mais vezes ainda, essas duas mulheres maravilhosas. Cíntia, você sabe que você mora no meu coração, não nem ficar comentando aqui, para ninguém ficar chorando aqui. E Beth, você é um amor de pessoa, sinta-se muito bem conosco, sinta-se muito bem acolhida, e vamos sim, vamos fazer essa unidade dos progressistas e resistir e lutar sempre. Não é isso, Bruno Felipe? Da minha parte, um beijo para todo mundo, eu adorei. Bruno. Com certeza, Wesley. Só assino embaixo e vou me despedindo. Tchau, tchau, Cíntia. Até a semana que vem, né? Na semana que vem estamos de volta juntos aqui. Beth, também até breve. Volte sempre. Foi realmente muito prazeroso aqui estar com vocês hoje. Tchau, tchau, galera. E a gente fica por aqui com mais esse programa Refutações. Tchau, até a semana que vem para todo mundo.